Aos 20, você acredita que a felicidade está na próxima conquista. Aos 25, pensa que está no próximo emprego. Aos 30, você finalmente entende que algo está fundamentalmente errado com essa busca. Viktor Frankl sabia por quê. Você já conquistou o que queria e ainda se sente vazio por dentro? Já teve aquele momento em que olha para a vida que construiu? O emprego estável, o apartamento arrumado, o relacionamento que funciona, e mesmo assim sente como se algo crucial estivesse faltando? Essa sensação não é falha sua, é sua. Alma tentando te dizer algo que a sociedade moderna se recusou a ensinar. Viktor Frankl, psiquiatra que sobreviveu a 3 campos de concentração nazistas, descobriu algo revolucionário no lugar mais improvável do mundo: que a busca pela felicidade é na verdade uma armadilha. E que aos 30 anos, quando a vida já nos testou o suficiente, finalmente estamos prontos para ouvir essa verdade. Não como uma teoria abstrata, mas como uma bússola prática para navegar pelo vazio que ninguém te avisou que chegaria junto com as conquistas. Até os 30, grande parte das nossas decisões é baseada numa grande mentira cultural: a ideia de que a felicidade é o objetivo final da existência humana. Crescemos ouvindo: faça o que te faz feliz, busque sua felicidade, você merece ser feliz. E seguimos essa receita fielmente. Estudamos para ser felizes, trabalhamos para ser felizes, nos relacionamos para ser felizes, compramos coisas para ser felizes, mas então os 30 chegam e com eles uma revelação perturbadora. Você fez tudo certo, conquistou o que queria, e a felicidade continua sendo uma visitante esporádica, não uma moradora permanente. É como se tivesse passado décadas perseguindo um fantasma, acreditando que ele era real porque todo mundo dizia que era. Viktor Frankl entendia essa frustração profundamente. Antes dos campos de concentração, ele também acreditava que a satisfação pessoal era o que moveria uma vida significativa. Mas quando tudo lhe foi tirado, família, profissão, dignidade, até mesmo o nome substituído por um número, ele descobriu algo que revolucionou não apenas sua própria existência, mas nossa compreensão da psique humana. Nos momentos mais sombrios da humanidade, rodeado por morte e desespero, Frankl observou algo extraordinário. As pessoas que sobreviviam não eram necessariamente as mais fortes fisicamente, nem as mais otimistas. Eram aquelas que encontravam um sentido para suportar o sofrimento, um propósito que transcendia a própria dor. E aqui está a reviravolta que mudou tudo. Essas pessoas não estavam buscando felicidade, estavam buscando significado. E, paradoxalmente, ao parar de perseguir a felicidade, elas descobriram algo muito mais profundo. Uma razão para continuar que não dependia de circunstâncias externas. Você já reparou como as pessoas mais realizadas que conhece raramente falam sobre felicidade? Elas falam sobre propósito, sobre contribuição, sobre algo maior que elas mesmas. Não porque sejam infelizes, mas porque descobriram que a felicidade é uma consequência, não um destino. Frankl chamava isso de a busca por sentido, e explicava que quando você encontra algo pelo qual vale a pena viver, a felicidade aparece naturalmente como um subproduto. Mas quando você busca a felicidade diretamente, ela se torna escorregadia, quase impossível de agarrar. É como tentar pegar a própria sombra. Quanto mais você corre atrás, mais ela se afasta. Aos 30, muitos de nós já corremos o suficiente para perceber que algo está errado com a estratégia. E essa percepção não é o fim de nada, é o início de tudo. Imagine acordar numa manhã de segunda-feira e perceber que tem tudo o que sempre quis, mas mesmo assim sente um vazio estranho no peito. O trabalho está indo bem, as contas estão em dia, o relacionamento está estável. Mas há uma pergunta que não quer calar. É só isso? Esse momento de desconforto não é depressão, não é ingratidão. É sua alma batendo na porta, pedindo algo que o mundo material não consegue oferecer. É o que Frankl chamava de vazio existencial. Aquela sensação de que a vida está funcionando, mas não está fazendo sentido. Viktor Frankl via os 30 como uma idade crucial porque é quando geralmente já experimentamos o suficiente para perceber que a receita tradicional de sucesso tem ingredientes que faltam.
Você já teve tempo de testar a hipótese da felicidade externa. Já comprou coisas, já conquistou posições, já teve relacionamentos, já viajou para lugares bonitos. E se você é honesto consigo mesmo, já percebeu que nada disso preenche permanentemente aquele espaço vazio que parece crescer junto com as conquistas. É como se cada realização trouxesse consigo a pergunta: e agora? E quanto mais você tem, mais essa pergunta se torna urgente. Frankl descobriu que essa inquietação não é um defeito da personalidade. É um chamado da alma para algo mais profundo. É o momento em que a vida para de perguntar o que você quer e começa a perguntar para que você serve. E essa mudança de pergunta muda tudo. Porque quando você para de perseguir a felicidade e começa a buscar significado, algo extraordinário acontece. As coisas que antes pareciam importantes, status, aprovação, acumulação, começam a perder força. E outras coisas que você talvez tenha ignorado, contribuição, conexão, crescimento, começam a brilhar com uma luz nova. Aos 30, você tem bagagem emocional suficiente para entender que a vida não é um parque de diversões onde você paga ingresso para ser entretido. É uma escola onde você é chamado a contribuir, a crescer, a deixar algo melhor do que encontrou. E essa compreensão, embora às vezes assuste, também liberta, porque significa que você pode parar de correr atrás de sensações e começar a construir significados. Pode parar de medir sua vida pela quantidade de prazer que experimenta e começar a medi-la pela qualidade do impacto que gera. É uma mudança sutil, mas revolucionária. Frankl observava que quando alguém encontra seu porquê, consegue suportar quase qualquer como. E isso se aplica não apenas a situações extremas, como os campos de concentração, mas ao cotidiano dos 30 anos, quando as responsabilidades aumentam e a tolerância para futilidades diminui. Você já percebeu como é mais fácil acordar cedo quando tem algo importante para fazer? Como o cansaço some quando você está envolvido em algo que considera verdadeiramente relevante? Isso não é coincidência. É seu sistema nervoso respondendo ao sentido, não à felicidade. A busca pela felicidade nos ensina a fugir do desconforto. A busca por sentido nos ensina a transformar o desconforto em combustível. E aos 30, quando a vida nos cobra mais presença, mais maturidade, mais consistência, essa diferença se torna crucial para nossa saúde mental e emocional. Mas deixe-me ser claro sobre uma coisa importante. Viktor Frankl não estava pregando contra a felicidade. Ele estava explicando por que persegui-la diretamente é contraproducente. É como tentar forçar o sono quando você tem insônia. Quanto mais você se esforça, mais ele se afasta. A felicidade, segundo Frankl, é um efeito colateral da vida significativa. Quando você se envolve profundamente com algo que considera valioso, seja um trabalho, um relacionamento, uma causa, um projeto criativo, a satisfação aparece naturalmente. Não como objetivo, mas como resultado. E aqui há uma descoberta que pode mudar completamente sua perspectiva. Você não precisa de circunstâncias perfeitas para ter uma vida significativa. Frankl provou isso da forma mais extrema possível. Mesmo privado de tudo, ele encontrou sentido em ajudar outros prisioneiros, em preservar mentalmente um manuscrito que tinha escrito, em manter viva a esperança de reencontrar sua esposa. Isso significa que você pode começar a construir significado agora, exatamente onde está. Não precisa esperar a promoção, o relacionamento ideal, a casa própria. O sentido não é algo que você encontra lá fora. É algo que você cria aqui dentro, com os materiais que tem disponíveis. Aos 30, você já viveu o suficiente para identificar padrões. Já sabe quais atividades te drenam e quais te energizam. Quais relacionamentos te diminuem e quais te expandem. Quais ambientes te sufocam e quais te inspiram. Essa é a matéria-prima para construir uma vida com significado. Frankl dizia que cada pessoa tem uma missão única a cumprir, uma contribuição específica a oferecer, e que essa missão não é grandiosa no sentido hollywoodiano. Pode ser educar bem seus filhos. Pode ser tornar seu ambiente de trabalho mais humano. Pode ser criar arte que toque pessoas. Pode ser simplesmente ser uma presença de bondade no
mundo. A grandeza não está no tamanho do impacto, mas na autenticidade da contribuição. E aos 30, você já tem clareza suficiente sobre seus valores e talentos para começar a identificar qual pode ser sua forma particular de servir ao mundo. Mas esse processo exige algo que nossa cultura tem dificuldade de aceitar: a disposição para olhar além de si mesmo. A felicidade como objetivo final é, por natureza, egocêntrica. O sentido, por outro lado, é naturalmente transcendente. Ele nos puxa para fora de nós mesmos. Viktor Frankl observou que as pessoas mais realizadas que conhecia tinham uma característica em comum. Elas se esqueciam de si mesmas quando estavam envolvidas em algo significativo. Não por abnegação, mas por envolvimento genuíno. Como um artista que perde a noção do tempo quando está criando, ou um pai que não mede esforços quando está cuidando do filho. Essa é a ironia mais bonita da existência humana. Quando paramos de nos focar obsessivamente em nossa própria felicidade e começamos a nos dedicar a algo maior, descobrimos uma satisfação muito mais profunda e duradoura do que qualquer prazer momentâneo pode oferecer. Aos 30, você está na idade perfeita para fazer essa transição. Não é mais jovem demais para entender as nuances da vida, nem velho demais para mudar direção. É o momento em que a experiência encontra a energia, a sabedoria encontra a coragem, e a clareza encontra a determinação. Frankl acreditava que cada fase da vida tem suas tarefas específicas. E a tarefa dos 30 não é maximizar prazeres ou minimizar dores. É encontrar algo que dê sentido tanto aos prazeres quanto às dores. Algo que transforme sua existência de uma sucessão de momentos aleatórios em uma narrativa coerente. Pode ser a decisão de se tornar a melhor versão de si mesmo para contribuir melhor com sua família. Pode ser o compromisso de usar seus talentos profissionais para resolver problemas reais. Pode ser a dedicação a uma causa que considera justa. Ou pode ser simplesmente a intenção de viver com mais presença e menos pressa. O importante não é a forma específica que isso toma, mas a mudança fundamental de orientação, de buscar o que o mundo pode fazer por você, para descobrir o que você pode fazer pelo mundo. E essa mudança, embora simples na descrição, é revolucionária na prática. Porque quando você vive orientado pelo sentido em vez da felicidade, algumas coisas importantes acontecem. Primeiro, você se torna mais resiliente. Os problemas continuam aparecendo, mas agora você tem um contexto maior para entendê-los. Não são apenas obstáculos à sua felicidade. São oportunidades de crescimento, testes de caráter, materiais para construir sabedoria. Segundo, você se torna mais presente. Quando cada dia tem propósito, cada momento ganha peso. Você para de viver no piloto automático, esperando que a vida melhore algum dia no futuro, e começa a habitar plenamente o que está acontecendo agora. Terceiro, você se torna mais conectado. A busca por sentido naturalmente o conecta com outras pessoas, seja através do trabalho colaborativo, do serviço a causas comuns, ou simplesmente da disposição de contribuir para os relacionamentos em vez de apenas extrair deles. Viktor Frankl via essa transformação como uma espécie de maturidade espiritual, não no sentido religioso necessariamente, mas no sentido de reconhecer que você é parte de algo maior, e que sua vida ganha significado na medida em que contribui para esse todo. Aos 30, você já viveu o suficiente para perceber que a vida não é um banquete preparado para seu prazer pessoal. É um projeto coletivo onde cada pessoa tem uma função. E descobrir qual é a sua função e abraçá-la completamente é o que transforma a existência de um fardo em uma dádiva. Mas essa descoberta exige algo que nossa cultura consumista torna difícil. A paciência para ouvir mais do que falar, para contribuir mais do que consumir, para construir mais do que adquirir. É uma mudança de ritmo que pode assustar quem está acostumado com a velocidade da busca pela felicidade imediata. Frankl observava que o sentido, ao contrário da felicidade, não vem em rajadas intensas. Ele se constrói lentamente, como uma catedral, com pequenos atos diários de significado. Um gesto de bondade aqui, um momento de presença ali, uma decisão corajosa acolá.
E aos 30, você tem tempo e experiência suficientes para apreciar essa construção gradual. A vida deixa de ser uma montanha-russa emocional onde você sobe e desce conforme as circunstâncias externas e se torna uma jornada com direção, onde cada passo tem propósito, mesmo quando o terreno é difícil. É uma estabilidade que não vem da ausência de problemas, mas da presença de significado. E aqui está talvez a descoberta mais libertadora de todas. Quando você orienta sua vida pelo sentido em vez da felicidade, você para de ser refém das circunstâncias. Pode estar passando por um período difícil no trabalho, mas se você sabe por que está ali e para onde está indo, consegue suportar e até mesmo crescer com as dificuldades. Pode estar enfrentando problemas no relacionamento, mas se você entende sua responsabilidade de contribuir para a parceria, encontra motivação para trabalhar nas questões em vez de simplesmente fugir quando a felicidade diminui. Pode estar lidando com perdas e frustrações, mas se você tem um senso de propósito maior, consegue integrar essas experiências em vez de ser destruído por elas. Viktor Frankl chamava isso de liberdade interior, a capacidade de escolher sua resposta a qualquer situação, independentemente das circunstâncias externas. E essa liberdade não é um dom que algumas pessoas nascem com ela. É uma habilidade que se desenvolve quando você para de terceirizar seu bem-estar para o mundo exterior e assume a responsabilidade de criar significado internamente. Aos 30, você tem maturidade emocional suficiente para exercer essa liberdade. Já aprendeu que o mundo não vai se organizar para maximizar sua felicidade. Já percebeu que outras pessoas têm suas próprias agendas e limitações. Já entendeu que a vida inclui doses inevitáveis de dificuldade e incerteza. Mas em vez de ver isso como uma sentença de sofrimento, você pode ver como uma convocação à grandeza. Não a grandeza do ego, que quer ser admirado e aplaudido, mas a grandeza da alma, que quer servir e contribuir. E essa é uma grandeza acessível a qualquer pessoa, em qualquer circunstância. Frankl provou isso da forma mais radical possível. Mesmo reduzido ao básico da sobrevivência humana, ele encontrou maneiras de viver com dignidade, de ajudar outros, de preservar sua humanidade. Se isso é possível em um campo de concentração, certamente é possível na sua vida atual com todos os recursos e oportunidades que você tem disponíveis. A pergunta não é se você pode viver uma vida significativa. A pergunta é: se você está disposto a trocar a busca pela felicidade constante pela construção de sentido duradouro. É uma troca que exige coragem, porque significa aceitar que a vida inclui desconforto e que você pode crescer através dele em vez de apenas tentar evitá-lo. Mas é também uma troca que oferece algo que nenhuma quantidade de felicidade momentânea pode dar. A profunda satisfação de saber que sua vida importa. Que você não está apenas ocupando espaço ou consumindo recursos, que está contribuindo, crescendo, deixando o mundo um pouco melhor pela sua passagem. Viktor Frankl dizia que quando você encontra algo pelo qual vale a pena viver, automaticamente encontra algo pelo qual vale a pena morrer. E embora isso possa soar dramático, é na verdade uma descrição muito prática da diferença entre existir e viver. Entre ocupar tempo e criar valor. Entre buscar felicidade e construir significado. Aos 30, você está na idade perfeita para fazer essa escolha, conscientemente. Não porque é tarde demais para mudar, mas porque é cedo o suficiente para que essa mudança molde as próximas décadas da sua vida. E quando você olhar para trás daqui a alguns anos, vai perceber que foi nesse momento que sua vida real começou. Não a vida que você pensava que queria, baseada em felicidade constante e ausência de problemas, mas a vida que você realmente precisava, baseada em propósito claro e crescimento contínuo. Uma vida que pode incluir momentos de felicidade intensa, mas que não depende deles para ter valor. Uma vida que faz sentido, mesmo quando é difícil, especialmente quando é difícil. Porque é justamente nos momentos de dificuldade que o sentido se revela mais claramente, oferecendo não fuga da realidade, mas transformação através dela. Se você chegou até aqui e sentiu algo se mexendo, aí dentro, uma inquietação boa, uma curiosidade sobre o que poderia ser diferente,
Então talvez já esteja pronto para essa mudança. Não precisa de uma grande revelação ou uma transformação dramática. Precisa apenas da disposição de começar a fazer perguntas diferentes. Em vez de como posso ser mais feliz, pergunte como posso ser mais útil. Em vez de o que quero da vida, pergunte o que a vida quer de mim. Em vez de como evitar sofrimento, pergunte como posso crescer através das dificuldades. São pequenas mudanças de perspectiva que podem gerar grandes mudanças de experiência. Viktor Frankl sabia que a busca por sentido não é um luxo filosófico. É uma necessidade psicológica básica. E aos 30, quando as responsabilidades aumentam e as fantasias juvenis diminuem, essa necessidade se torna mais urgente. Pode ser sentida como crise, mas é na verdade uma oportunidade. Talvez a maior oportunidade da sua vida adulta. A oportunidade de parar de viver como turista na própria existência e começar a viver como cidadão. De parar de perguntar o que o mundo pode fazer por você e começar a descobrir o que você pode fazer pelo mundo. De trocar a busca pela felicidade, que é sempre escorregadia, pela construção de sentido, que é sempre possível. Porque no final das contas, Viktor Frankl não estava apenas falando sobre sobrevivência em condições extremas. Estava falando sobre como viver plenamente em qualquer condição. Como encontrar razões para continuar quando as coisas ficam difíceis. Como construir uma vida que importa, não apenas uma vida que diverte. E aos 30, você tem tudo o que precisa para começar essa construção. A experiência para saber o que realmente importa. A energia para fazer mudanças significativas. E o tempo para que essas mudanças se desenvolvam em algo belo e duradouro. A vida está oferecendo uma nova pergunta. Não, você é feliz, mas sua vida tem sentido? E a resposta a essa pergunta não depende de circunstâncias externas. Depende da sua disposição de deixar de lado a busca pela felicidade como objetivo final e abraçar a construção de significado como propósito fundamental. Viktor Frankl provou que isso é possível nas piores circunstâncias imagináveis. Você pode provar que é possível nas suas circunstâncias atuais. A única diferença é a decisão de começar. E talvez, apenas talvez, seja isso que sua alma está pedindo há tanto tempo. Não mais felicidade, sentido. Não mais prazer, propósito. Não mais fuga das dificuldades, transformação através delas. A vida está esperando sua resposta. E aos 30, você finalmente está pronto para dá-la.